salve, salve galera do Matemática Questão, chegamos à nossa última parte de raciocínio lógico, onde a gente vai trabalhar sobre equivalências, tanto equivalências normais, equivalências e equivalências de negação, ou seja, são dois tópicos diferentes de equivalências. Show de bola? Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever para não perder nada sobre os concursos militares. Simbora! Conceito então, pessoal, duas proposições são equivalentes quando possuem a mesma sequência de valorização na tabela verdade. O que é ser equivalente? Ó? Quando elas têm valorização na tabela verdade. Vamos dar um exemplo lá, que elas começam com VV, FF, tá? Na outra tabela verdade, elas também tem que ser o quê? VV, FF, tá? Então, se as duas são iguais na tabela verdade, tem a mesma valorização, tanto a P como a Q, ou seja, elas são o quê? Equivalentes. Beleza? Quando as proposições são equivalentes, pode ser substituída uma pela outra, pois representam logicamente a mesma situação. Exemplo, ó, Carlos é marido de Ana. Ana é esposa de Carlos. Não tem mistério nenhum isso aqui, né, pessoal? Você lê, você sabe que elas são equivalentes. Carlos é marido de Ana, Ana é esposa de Carlos. Ou seja, P e Q são equivalentes. A porta não está aberta, a porta está fechada. Também a mesma coisa, A e B são equivalentes, beleza? Mas isso aqui, claro, que são para proposições o quê? Simples, né? O bicho pega mesmo é aonde? Nas proposições compostas, onde a gente tem os conectivos e seus substitutos ali em relação às equivalências, beleza? Vamos lá, vamos então ver as principais equivalências, pessoal. Primeiro de tudo, antes de mais nada, quero que você entenda o seguinte. Vai aparecer situações que nem agora, que nós vamos estar falando da equivalência do sem então, ó, que é o nosso primeiro tópico, do sem então. E aí você está vendo que aparece negação aqui, ó. Depois a gente falar das principais equivalências, vai aparecer o que? Negação. Ah, mas Almir, mas aí eu me perdi. O que é, quando é que eu vou saber que é negação? Quando é que eu vou saber que é equivalência? Pessoal, você tem que entender o seguinte: equivalência é uma coisa, negação é outra. Ou seja, eu tenho regras para equivalências que tem a negação no meio das equivalências e eu também tenho regras para negação. Então você tem que saber separar isso aí, tá? Então tem regras para equivalências e tem regras para negação. Quando é que tu vai usar a negação? Quando é que tu vai usar equivalência? A questão ou exercício vai te dizer: usa a equivalência a partir da equivalência, usa a negação a partir da negação. Então você vai saber distribuir se é negação ou vai ser equivalência. Beleza? Então, por momento, agora, nesse exato momento, nós estamos estudando o quê? As equivalências, as principais equivalências. Depois, vamos entrar em negação. Ou, certo isso aí, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui, primeiro de tudo, é o sem então, né, pessoal? Isso aqui que está escrito aqui, a gente vai transcrever para cá, ó. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma proposição P e uma proposição Q, o sem então. O que vai acontecer? O sem então vai manter, tá? E vai inverter, ó. O que era P que estava em primeiro passa a virar último e o Q que estava em último passa a virar primeiro. E aí tu vai negar as duas. Então, qual que é a dica? Inverte, nega, nega. É o que a gente vai fazer aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Se Carlos viaja, então Carlos não estuda. Qual é o meu conectivo? É o se então, né? Se então. Beleza. O que a minha regra diz? Mantém aqui o centão, ó. Mantive o centão. Então, tu vai manter o centão, centão. Eu estou falando em equivalência, tá? Vamos estudar equivalência. Então, centão. Beleza, mantém. E aí, o que acontece? Inverte, nega, nega. Ele está pedindo inverte, inverteu. Então, o que acontece? O meu P, essa aqui é a minha proposição P, ó. O meu P que está em primeiro, ele passa lá para o final, ó. E o meu Q que está no final, tá? Ele vai para onde? Vai para o começo, beleza? Inverte, inverte primeiro e depois nega, nega. Inverteu, nega, nega. Então, Carlos viaja. Qual é a negação de Carlos viaja? Carlos não viaja. Então, Carlos não viaja. Beleza? E qual é a negação do Carlos não estuda? Carlos estuda. E ele estava no final, passou para o começo. Carlos estuda. Tá aí. Beleza, pessoal? Fechou. Se Carlos estuda, então Carlos não viaja. Essa é a minha negação. Show? Muito fácil, né, pessoal? É a dica. Inverte, nega, nega. Como é que faz no quadro aqui? Você sabe, né? Os principais lá, nosso padrão é o quê? É VV, VF, FV, FF, né, pessoal? Aqui é o nosso centão. O que acontece no centão, pessoal? A única coisa que é falsa é aonde que acontece isso? É quando vai fugir, foge. É nessa situação aqui, ó. Vai fugir, foge. E o resto, Almir? O resto é verdadeiro, não interessa o que aconteça, tá? Então, o que
que acontece na negação? Qual é a negação do P? É inverter, né? Lembra lá na nossa aula, acho que foi a segunda aula, se eu não me engano, aqui desses raciocínio lógico, que a gente vê nas proposições simples. A negação é simples, é só trocar o valor lógico. Aqui é V, vira F, né? E aqui é V, vira F. Então, se o final é FF, vai virar o quê? VV. A mesma coisa na nossa negação do Q. Aqui não é VF, vai virar o quê? FV. Aqui no final não é VF, vai virar o quê? FV. Beleza? E aí você tem que tomar cuidado. Aqui ele está dizendo já, ó, o que é negação do Q? Se então, ó, se então. Ou seja, daqui para cá, ó. Perdão, não é daqui para cá não. Ó, viu, ó? É daqui para cá, ele está dizendo do Q pro P, ó. Tá? Do Q pro P, tá? Tu vai olhar. Então, se o C então do P pro Q acontece, onde é que é falso? É aonde vai fugir, foge. Aqui, ó, vai fugir, foge. Beleza? E o resto, Amir, verdadeiro, ó. Viu, pessoal? Olha só, aí você vai notar o seguinte. Por isso que é equivalência, ó. Você não está vendo que essa tabela aqui, pessoal, que eu estou circulando em verde aqui, ó, que é o normal do P por Q, tá? C, então, P por Q, ficou igual à negação dela. Ó, qual é a negação dela? É inverte, nega, nega. E olha só, aqui é V, aqui é o quê? Vou botar com letra mais forte. Aqui é V e aqui é o quê? V. E aqui é F, aqui é F, aqui é V, aqui também é V. Aqui é V, também aqui é V. O que acontece isso? Elas são o quê? Equivalentes. Show de bola, pessoal? Vamos seguindo. Olha esse exercício aqui, pessoal, ó. Tá? Um economista afirmou no telejornal que seus impostos não sobem, então a receita fiscal não cresce. Do ponto de vista da lógica, uma frase equivalente, ó. Falou em equivalência, você sabe que são as regras de equivalência, beleza? Então, vamos lá, qual é a frase? Seus impostos não sobem, então, ou seja, o meu conectivo aqui é o quê? Primeiro você circula o conectivo para você entender o que tem que fazer. Conectivo é o C, então. Beleza, ele quer saber a equivalência do C, então. Então, qual é a equivalência do centão, Almir? A gente aprendeu que a equivalência do centão, vou escrever com o símbolo do nosso conectivo. A equivalência do centão é o quê? Inverte, nega, nega. Show de bola, inverte, nega, nega. Então, o que eu vou fazer? Vou manter o centão, mantenho o centão, C. Vou botar bem separado aqui, centão. Então, vamos lá. Os impostos não sobem, é a minha P, ó. Minha P. E a receita não cresce, ou seja, a minha aqui. Então, os impostos não sobem, está em primeiro, vai passar lá para o final. Vai negar, os impostos sobem. Então, os impostos sobem. Beleza. E agora aqui, a receita fiscal não cresce. Vou passar para o primeiro, então no final vai passar para o primeiro aqui. E vai negar, receita fiscal não cresce, então vai ficar receita fiscal cresce. A receita fiscal cresce. Beleza, está aqui a minha equivalência. Onde é que está isso? Vamos lá, se a receita fiscal cresce, então os impostos sobem. Então os impostos sobem. Está aqui. Alternativa, letra A. Tranquilo? Vamos seguindo. Vamos para o próximo aqui então, pessoal. Principais equivalências, tópico 2 aqui, tá? O nosso segundo. Olha só, vai ter o centão de novo, então presta atenção. Então, eu vou ter uma proposição P, vou ter uma proposição Q e vou ter o meu conectivo centão. Qual a equivalência agora? Agora, pessoal, o que tu vai fazer? Tu vai negar a primeira, ó, tá negando a primeira, vai tirar o conectivo centão e vai colocar ou. E vai manter a segunda proposição. Ou seja, agora a dica é o quê? A neuma, beleza? Nega a primeira, troca o conectivo por ou e mantém a segunda. Olha só, se faço atividade física, então emagreço. Vou usar neuma. Tiro o conectivo C, então, tá? E vou colocar ou na jogada, beleza? E aí, o que faz a minha regra? Nega a primeira, então, faço atividade física, é o quê? Não faço a atividade física. Beleza, não faço atividade física. E mantém a segunda. Emagreço? Mantém. Emagreço, tá? Emagreço. Então, o que acontece? Qual é que fica a minha equivalência? Não faço atividade física ou emagreço. Mas, Almir, aí tu vai pensar assim, mas Almir, tu tá maluco. Na questão anterior, você falou que eu usava no C, então,
a gente usava equivalência qual? Qual que era o macete de equivalência? Inverter, nega, nega. Não disse isso? Sim, eu disse. Então a gente acaba de descobrir que para as equivalências, o então, conectivo então, tem duas equivalências. Tem essa equivalência aqui do nega, nega. Então, vou botar aqui a equivalência aqui do nega, nega, inverte, nega, nega. Tá? Como é que eu posso usar o inverte, nega, nega aqui? A gente vai usar o seguinte, ó. Vou até arrumar esse inverte, nega, nega. Ficou feio pra caramba. Ó. Então, a gente vai usar aqui o inverte, nega, nega. Como é que fica aqui? Se faço atividade física, então emagreço. Tu vai manter o C, então, né? C, então, tá? E aí tu vai fazer o seguinte. É inverte, nega, nega. Então, vai inverter. Esse aqui que tá em primeiro, passa pro... Esse aqui que tá no final, passa pro primeiro. Então, vai ficar C. E aí, vai negando, ó. Se não emagreço, tá? Se não emagreço, então, o que? Faça atividade física, vem pro final. Então, e nega ele. Então, não faço atividade física. Tá aí. Essa é a minha primeira equivalência. E a minha segunda equivalência foi o que a gente acabou de fazer. Tira o sem, então, da jogada, coloca o ou, tá? Coloca o ou e bota. Mantém, nega a primeira, não, se faça atividade física, não faça atividade física. Não faça atividade física. O que mais, Almir? E mantém a segunda. Ou emagreço, tá? Ou seja, pessoal, as duas estão corretas, porque são duas situações que eu posso usar a equivalência do se então. Show de bola? Mas, Almir, quando é que eu vou usar a primeira ou a segunda na equivalência? O exercício, pessoal, a questão vai estar usando ou uma ou a outra. Ele vai escolher, tá? Qual das duas utilizar ali para dar a resposta para ti, tá? Então, você tem que ficar ligado nessas duas equivalências aqui. No nosso sim, então, pessoal, tem quais equivalências? Tem a primeira equivalência, que é o inverte, nega, nega, tá? Que tu mantém o sim, então, beleza? E a minha segunda aqui é o que? É o neuma. O que é o neuma? Tu vai negar a primeira, vai tirar o sim, então, vai colocar o ou e vai manter a segunda, beleza? As duas, o que estão corretas. Show de bola? Vamos lá. Vamos lá para esse exercício aqui, ó. Considere a sentença. Se cometi um crime, então serei condenado. Uma sentença logicamente equivalente. Ele quer falar sobre equivalência, ele quer saber equivalência. A sentença dada é. Então, vamos lá. Se cometi um crime, então qual conectivo que eu tenho? Eu tenho conectivo se então. Beleza, então ele quer equivalência do se então. Aí você vai lembrar. O se então para equivalência tem duas situações. Qual a situação primeiro? Eu tenho o inverte nega, nega, né? E eu tenho a outra, segunda, que é o quê? A neuma, tá? A neuma. E aí, qual que as duas eu utilizo? Aí eu olho para a questão. Ó, aqui tem se então, ou seja, ó, cometi um crime e serei, ó, tem até um conectivo e, nada a ver, tá? Se não tem o se então, tem que ter um ou aqui, ó. Aqui também, ó, outro conectivo e, não tem nada a ver. Se tirou o se então, tinha que estar o ou aqui, tá? Ó, aqui tirou o ou. Beleza. Aqui tem o ou, na verdade. Então, vamos ver qual que é. Vamos fazer primeiro ao inverte nega-nega. Então, a primeira equivalência inverte nega-nega, tá? Inverte nega-nega. Como é que eu faço? Se cometi, então mantenho o se, né? O se e mantenho o então, tá? O então. Então, vamos lá. Inverte. Aqui está em primeiro, passa para a última. Cometi um crime e passa negando. Então, cometi um crime, fica o quê? Não cometi um crime. Não cometi um crime. Beleza. Então, serei condenado. Passa para o começo agora, negando. Então, se serei condenado, não serei condenado. Não serei condenado, tá? Não serei condenado. Beleza, vamos ver se tem isso aqui na alternativa. Se não serei condenado, vamos lá. Se não serei, não. Ó, não é isso. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Segunda agora. Quem que é a segunda? O neuma. O neuma. Neuma. Beleza. Tira o se então da jogada, tá? Nega a primeira. Quem que é a primeira? Cometi um crime. Então, não cometi um crime. Não cometi um crime. Beleza. Tiro o se então e boto o que? O ou.
Beleza. E o segundo, serei condenado. E aí tu vai manter o serei condenado. Serei condenado. Show de bola. Vamos lá se tem aqui. Não cometi um crime? Ó, não cometi um crime. Ou, serei condenado, serei condenado. Tá aqui. Alternativa letra A. Viu, pessoal? Você vai ter que saber isso aí, vai ter que fazer essa jogada. Tanto a primeira como a segunda situação pode estar na resposta. Aqui no caso, a gente matou com a segunda situação, que é o neuma. Beleza? Vamos para a nossa terceira equivalência, pessoal. Ó. Então, estamos na 3 aqui. O que que diz? Vai aparecer de novo o neuma, tá? O que que acontece? Lembra lá na anterior que a gente falou de uma das equivalências do se, então, não era o neuma? O que que dizia o neuma? Tinha o quê? Que negar a primeira, tirar o se, então, e colocar o ou e manter a segunda. É o neuma. Confere? Aqui no nosso conectivo ou é a mesma coisa, só que troca por quem? Pelo se, então. Olha só, fica a mesma coisa, ó. Nós temos uma proposição P e uma proposição Q com o conectivo ou aqui. O que vai fazer? A mesma coisa. Ó. Nega a primeira, mantém a segunda, só que agora troca, tira o ou e bota o quê? O se, então. Lembra lá no se, então, uma das equivalências, acabei de dizer, uma das equivalências era o que, Almir? Uma das equivalências era o seguinte, Almir, se eu tivesse a proposição Q, tá? P, se, então, o que? O que vai acontecer? Uma das equivalências dela, que a gente viu que era a segunda, era o neuma. Quem que era? A gente pegava, negava a primeira, trocava o conectivo se, então, por ou, né? Que é o Vzinho aqui. Beleza? E mantinha a segunda. É o que acontece aqui, é a mesma coisa que acontece aqui, ó, tá? Só que o que acontece? Lá era o centão, trocava por ou, aqui era ou, troca por quem? Por centão. Show? Então vamos lá, vou ao cinema ou vou à praia. Ó, meu conectivo aqui é o ou. Qual a única regra que eu tenho para um conectivo ou? É o neuma, não tem outra regra nenhuma, é só o neuma. O que vai acontecer? Troco o ou por quem? Troco o ou por se, então. Se, então. Beleza. Aí o que acontece é o neuma, né? Nega primeiro, se vou, vou ao cinema, o que acontece? Se não vou ao cinema. Beleza, não vou ao cinema, então vou à praia, mantei a praia, vou à praia, vou à praia. Aí, morta a guerra. Qual a equivalência do vou ao cinema ou vou à praia? É, se não vou ao cinema, então vou à praia. Show, pessoal? Bem tranquila. Vamos para o exercício aqui, ó. Dizer que Pedro não é Pedro ou Paulo é paulista é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que... Então, vamos lá, pessoal, ó. E a gente tem um conectivo que ou na jogada. Beleza, tem que valer. Ele está dizendo que é o mesmo que é uma equivalência, né? Então eu vou lembrar, o conectivo ou eu só tenho uma situação, que é o que, Almir? É o neuma, tá? É o neuma. Só que eu vou tirar o ou e vou trocar pelo que? Pelo se, então. Beleza, então vamos lá. Pedro não é pedreiro, então nós vamos botar o se, então na jogada. Se, então. Show na jogada. Tá aqui o se, então. Tá? Então Pedro não é pedreiro, que é o nosso P, né? É a nossa proposição P. Pedro não é pedreiro. O que acontece? Nega primeiro. Então, Pedro não é pedreiro. Pedro é pedreiro. Então, Pedro é pedreiro. Beleza. E a segunda, Almiro? Mantém. Paulo é paulista, mantém. Então, Paulo é paulista. Tá aí. É a única situação que eu tenho. Onde é que está isso? Se Pedro é pedreiro. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Então Paulo é paulista. Está aqui. Alternativa está na minha letra A. Bem tranquilo, pessoal. Mas temos que o quê? Treinar, como tudo na matemática. Próximo aqui, ó. A afirmação a menina tem olhos azuis ou o menino é loiro tem como sentença logicamente equivalente. Beleza. Qual conectivo que a gente está usando? Ou. Ó, aí você vai sempre lembrar. No ou. Qual a situação que eu uso, homem? Só tem uma situação. Que é qual? Vai ser o neuma, tá? Só que eu vou tirar o ou e vou colocar o quê? O se, então. Então, vamos lá. Se, então. Beleza? Vamos lá. A menina tem olhos azuis? Vou negar a primeira. A menina não tem olhos azuis. Se a menina não tem olhos azuis. Beleza. Então, o menino é loiro, o segundo mantém. O menino é loiro. O menino é o que? É loiro.
Vamos lá. Se a menina não tem olhos azuis, onde é que diz? Se a menina não tem. Se a menina não tem olhos azuis. Beleza. Então, o menino é loiro? Então, o menino é loiro. Tá aqui. Alternativa, letra C. Vamos para o próximo exercício aqui, pessoal. Ó. Uma equivalente da afirmação. Então, ele quer equivalência. Ó. Uma equivalência. Se eu estudei, então tirei uma boa nota no concurso. Qual conectivo que eu tenho? Se, então, ó. Então, por se, então, eu tenho duas situações em relação à equivalência. Qual a primeira situação, Almir? Inverte, nega, nega. Beleza. Qual a segunda situação? O neuma, né? Onde eu vou tirar o nosso se, então, e vou colocar o quê? O ou. Beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o inverte, nega, nega. Tá? E o inverte, nega, nega, eu mantenho o se, então. Então, vamos lá. Se, então. Tá? Se, então. E aí, ó, eu estudei, vai lá pro final, negando. Então, eu não estudei, tá? Eu não estudei. Tirei uma boa nota no concurso, nega, vem para cá. Então, tirei uma boa nota no concurso, se não tirei, não tirei uma boa nota no concurso. Beleza, tá aqui. Vamos lá. Se não tirei, vamos lá. Se eu não tirei uma boa nota no concurso, então eu não estudei. Tá aqui, letra B, ó, não preciso nem fazer a minha segunda, né? Se eu não tirei uma boa nota no concurso, então eu não estudei, tá? Ah, mas Almir não tem o eu. Não tem problema, pessoal. O importante é manter, tá? Manter a mesma ideia. Manteve essa aqui a situação. Vê se tem outra situação dessa, ó. Se eu não tirei uma boa nota, ó. Não tem. Vamos ver se tem a nossa segunda equivalência. Vamos ver quem que é a nossa segunda equivalência. É o neuma, né? Nega a primeira, então vamos lá. Tira o se, então, né? Vai ficar nega a primeira. Eu estudei, então fica eu não estudei. Ou só não estudei. Beleza? Vamos lá. Ou, né? Tiro o se, então fica ou. Ou o quê? Mantém a segunda. Tirei uma boa nota no curso. Tirei uma boa nota. Uma boa nota no concurso. Vamos ver se tem essa. Eu não estudei? Vamos lá. Se eu não estudei. Não, não é se ou não. Não tem o se. Então sai fora essa aqui. Beleza? Essa aqui também sai fora. Beleza? Não estudei, ó. E não tirei não. Aqui tinha que ser o ou. Então sai fora essa aqui, beleza? Qual a próxima aqui que é a minha resposta, né? Eu estudei e tirei. Eu não estudei, ó. Então, realmente, pessoal, não tem a nossa segunda situação aqui. É a nossa primeira situação, onde a nossa letra B é a resposta. Então, pessoal, só para a gente recapitular, então, as nossas equivalências, a gente acabou de ver. São as nossas principais, onde a gente vai ter duas do se, então, que é a primeira equivalência que está ali em cima, é o inverte nega, nega, beleza? E a segunda é o que? É o neuma, né? O neuma. Tiro o se, então, e coloco o ou, beleza? E eu vou ter o que? A equivalência do ou, que é o que? É o neuma, beleza? Onde eu vou tirar o ou e vou colocar o que? O se, então. Tá, pessoal? Agora nós vamos entrar na negação, que é um subtópico, como eu já expliquei para vocês, das equivalências, só que é separado da equivalência. Ah, como assim, Almir? Pessoal, equivalência é equivalência, tá? Negação é negação. Mas, se você for olhar lá na aula, nos tópicos do raciocínio lógico, a negação faz parte das equivalências. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Agora sim, pessoal, vamos lá. Ó. Equivalências das negações. Lembrando que negação, né, é dada por esses dois símbolos aqui, beleza, pessoal? Então, vamos lá. As principais, pessoal, ó, são chamadas de leis, tá? Olha só, também pode aparecer leis de quê? Leis de Morgan, tá? Morgan. Tá, pessoal? Pode aparecer com esse nome aqui. São essas duas leis aqui, equivalência das negações, tá? Então, o que diz a primeira? Olha só, a equivalência da negação da nossa proposição P, no caso aqui é o conectivo E com Q, é o que? É a negação do P, vai trocar o E por ou, negação do Q. É isso, pessoal. E aqui é o inverso, ó. Aqui está ou, aqui só vai trocar por E.
Aí, é as leis de De Morgan, os camaradas aqui que estudou isso aí, tá? Então vamos lá, vamos para a primeira aqui, ó. Pedro é motorista e João não é pintor. Vai aparecer lá na alternativa. Diante da proposição a seguir, tá? Qual a negação disso, tá? Vamos dar um exemplo. Vai dizer qual a negação, tá? Então, Pedro é motorista e João não é pintor. Aí você vai lembrar, ó, falou em equivalência de negação, tá? Falando de negação. E o nosso conectivo que ele colocou foi o nosso e. Então é o nosso e aqui. Qual a situação que eu vou colocar aqui? É o que? Ne. Como assim nenê, Almir? Nenê, nega, nega. Beleza? Aí tu vai tirar o e, ó, e vai colocar o ou, ó. Beleza? Tá aqui. Então, Pedro é motorista e João não é pintor, conectivo é e. Ah, então vou falar de novo, ó. Negação com conectivo e, o que eu vou fazer? O nenê, tá? Então, vou negar a primeira, tá aqui, ó. Pedro é motorista, então Pedro não é motorista, neguei a primeira. Conectivo e passa a ser ou e nega a segunda. João não é pintor, qual é a negação de João não é pintor? João é pintor. Viu como é fácil? E aqui, Almir, a mesma coisa, nenê. A mesma coisa. Ó, nega a primeira, nega a segunda e só vai trocar o conectivo ou por e. Beleza? Patrícia não gosta de funk. Ou, olha, agora ele quer a negação do ou. Na negação do ou, eu vou tirar o ou e vou colocar o e, tá? Eu vou colocar o e, perdão, que o e é isso aqui, ó, tá? Vou colocar o e, tá? Então, o que acontece? Patrícia não gosta de funk, eu vou ter que negar essa primeira. Patrícia não gosta de funk, qual é a negação dela? Patrícia gosta de funk. Conectivo é ou, a negação do ou é o quê? E. E aí eu vou negar a segunda. Gabriela gosta de samba. Qual a negação da Gabriela gosta de samba? Gabriela não gosta de samba. Tá aí. Essa é a equivalência de negação desses dois conectivos, tanto para o e quanto para o ou. O que eu faço? O nenê. Show de bola? Vamos lá. Considere a afirmação: Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. A negação dessa afirmação, olha aí, ele quer a negação, pessoal. A negação, o que é? É o nenê. Por quê? Porque eu estou utilizando o conectivo e na jogada, tá? Então, vou utilizar o nenê. Beleza, é o meu nenê. Como é que eu faço com o conectivo e? Eu vou negar a primeira, vou negar a última e no meio aqui eu vou tirar o e, vou colocar quem? O ou, tá? Então, Ronaldo foi de ônibus. Qual é a negação disso? Ronaldo não foi de ônibus. Beleza, não foi de ônibus, tá? E aí o e eu troco por ou. Beleza. Não usou o celular, eu vou usar qual a negação, né? Não usou o celular, qual a negação é? Usou o celular. Beleza? Então vamos lá. Ronaldo não foi de ônibus. Onde é que tá isso? Ronaldo foi de ônibus, sai fora isso aqui. Ronaldo não foi de ônibus. Beleza. E, não, tem que colocar por ou. Sai essa aqui. Beleza. Ronaldo não foi de ônibus e, não, sai fora isso aqui. Ronaldo foi de ônibus. Não, Ronaldo não foi de ônibus. Ronaldo não foi de ônibus ou, tá certa, usou o celular. Usou o celular. Alternativa, letra E. Não gosto de ficar em casa e vou ao cinema todos os dias. Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde a uma negação dessa afirmação. Negação, pessoal, é o que? Equivalência de negação, tá? Então, vamos lá. Não gosto de ficar em casa. Qual conectivo que eu tenho aqui? O E. Negação do conectivo E é o que? É o ne. Beleza, então vamos lá. Não gosto de ficar em casa. Qual é a negação do não gosto de ficar em casa? É gosto de ficar em casa. Então, vamos lá. Gosto de ficar em casa. E aí eu tiro o e e boto o que? O ou, tá? Vou ao cinema todos os dias. Ou não vou, porque é negar também o segundo. Não vou ao cinema todos os dias. Todos os dias. Beleza. Aí. Então vamos lá. Do ponto de vista qualquer. Vamos lá. Não gosto de ir em casa, é gosto de ficar em casa. Então não gosto, sai fora. Vou ao cinema, não. Não vou ao cinema, não. É gosto de ficar em casa a minha resposta. Se não gosta de ficar em casa, não tem C então. Ó, gosto de ficar em casa, beleza, gosto de ficar em casa. Ou, tá aqui o ou. Não vou ao cinema todos os dias. Não vou ao cinema todos os dias, tá aqui. Alternativa, letra E. A negação da proposição. Não conhece esse empresário nem ouvi falar de sua empresa. Pessoal, você tem que tomar cuidado, por isso que eu quis colocar essa questão. Porque aqui ó, tem um nem, tá? O nem é o E mais o não.
Tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado nisso aqui, pode cair uma pegadinha desse tipo aqui. Então, não conheço esse empresário e não ouvi falar de sua empresa. O que ele quer saber? Ó, a negação da preposição. Beleza, ele quer saber a negação, ou seja, ele quer a equivalência dessa negação. É expressa por quem? Por conhecer empresário ou ouvir falar de sua empresa? Então, olha só, já tem aqui ó, o E, ó. Se é negação, tem que trocar por ou, né, pessoal? Então, já não preciso ver mais nada. Isso aqui está errado. Show? Vamos lá, então, pessoal. A gente já falou do quê? Quais os conectivos, na verdade, que a gente sabe que existe no nosso raciocínio lógico? É o quê? É o E, né? É o ou. É quem? É o ou, né? É o ou. O se, então, tá? E o se somente se. Beleza? Se somente se. A gente já viu a negação do e do ou, que é o quê? É o ne. Beleza? O nenê, o e a gente troca por quem? A gente troca por quem? A gente troca pelo ou. E o ou a gente troca por quem? Pelo e. Beleza? Aí mantém nenê. Show? Agora a gente vai ver do ou e do se então, tá, pessoal? A gente vai ver esses dois aqui. Então, vamos lá. No se então é o nosso terceiro. Ó. No se então, o que, que acontece? Qual é a dica? É o mané, ó. Mané, tá? O que é o mané, Almir? Mantém a primeira, tá? E nega a segunda, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Se estudo, então sou aprovado. Qual que é o conectivo? Se então, ó. Se então, tá? Então, tu vai pensar, ó. A negação do se então, conectivo se então, é o mané. Mantém a primeira e nego a segunda. Se estudo, então eu vou manter. Se estudo, estudei. Sou aprovado. A minha segunda eu nego. Não fui aprovado. Aqui, pessoal, você pode imaginar, mas tá errado isso aí, Almir. O tempo verbal tá diferente. Não tem problema para nós, tá? O tempo verbal não tem problema. O importante é o que? É a leitura aqui, ó, a equivalência, beleza? Então, se estudo, então, sou aprovado. A dica do nosso se, então, é o mané. Mantém a primeira. Se estudo, então, estudei. E nega a segunda. Nega a segunda e não fui aprovado. E aí, Almir, tu tira o se, então, tá? Tu tira o se, então, e coloca o quem? O conectivo e. Beleza, pessoal? Então, é o mané. Mané. E bota o e aqui no meio. Beleza? Mané. Show? Tranquilo? Antes da gente ir para 4, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Tá? Considere a afirmação se você trabalha, então alcança. Tá? A negação dessa afirmação, ele quer a negação. Show de bola. Qual conectivo que a gente tem? O se, então. Beleza. No se, então, para negação, eu tenho o quê? O mané. E eu tenho que colocar o e no meio. Beleza. Então, lá. Vou tirar o se, então, né? Então, vou tirar o se, então. Você trabalha, mantém. Você trabalha. Você trabalha. Tá? E alcança, nega a segunda. E não alcança. Tá aí, tá? Aonde é que está isso? Vamos lá. Você trabalha? Sim. E não alcança? E não alcança. A alternativa está na minha letra A. Olha esse próximo aqui, ó. Afirmar que não é verdade que se Pedro não é brasileiro, então João não é corintiano, é equivalente a quê? Pessoal, ó, toma cuidado. Também pode aparecer, ó. Afirmar que não é verdade. O que ele quer dizer? Que não é verdade, ele quer a negação, tá? Ele quer a negação. Show, pessoal? Bem tranquilo de perceber isso aí, né? Mas tem que tomar cuidado, tá? Aí você lê que ele quer é equivalente que aí o camarada lê equivalente aqui, aí já se perde, acha que é equivalência e não, ele quer negação, tá? Então, se Pedro não é brasileiro, então João é corintiano. Negação de qual conectivo? O se então, ó. O se então. No se então eu sei que é o que? O mané. E coloco o e no meio, tá? Então lá, Pedro não é brasileiro, eu tenho que manter o primeiro. Então, Pedro não é brasileiro. Beleza. E troco o conectivo pelo e nega a segunda. João é corintiano, logo João não é corintiano. Não é corintiano. Beleza, tranquilo. Vamos para as alternativas. Ou Pedro, nada a ver. Ou Pedro ou, tá? Pedro não é brasileiro, beleza. E João não é corintiano, essa aqui. A minha alternativa está na minha letra B. A negação da afirmação se hoje chover
não irei ao trabalho de ônibus. Seria equivalente a. Então, ele quer o que? A negação. Show de bola. Qual que é o meu conectivo? Se, então. Mas onde é que está o então, Almir? Está aqui, ó. A vírgula está fazendo o papel do então, ó. Tá? Se chover hoje, então não irei ao trabalho do ônibus. Beleza, ele quer a negação do se então. Do se então eu tenho o que? O mané. E eu tenho que colocar o e no meio. Então vamos lá, mantenha a primeira. Hoje chover, né? Hoje chover, então hoje chover, tá? Não interessa qual é o tempo verbal, a gente tem que ver depois aqui. Hoje chover, tá? Bota o e no meio e nega a segunda. Quem que é na segunda? Não irei ao trabalho do ônibus. Logo, irei ao trabalho de ônibus. Eu deixei assim mesmo, hoje chover, para a gente depois verificar nas questões qual o tempo verbal, tá? Então vamos lá. Hoje chover. Hoje irá chover? Posso aceitar isso aqui. Hoje não irá chover? Não, não existe hoje não irá chover. É hoje chover, tá? Beleza. Hoje irá chover e. Tem que ter o e na jogada. Esse aqui tem um ou, então sai fora o ou, tá? E irei ao trabalho. E irei ao trabalho do ônibus. Alternativa, letra A. A segunda que é e não irei, pessoal. Então tá errado. Tá? Então eu posso riscar essa aqui. Fica realmente com a minha letra A. Voltamos aqui então, pessoal, para a situação 4 que a gente estudou a 3, né? Que era o que? O se então. Faltou a gente estudar o ou. Então vamos lá, vamos só fazer uma revisão seguinte, ó. O se então a gente já descobriu que é o mané, né, pessoal? É o mané, mantém a primeira e nega a segunda e bota o e no meio. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vamos fazer a revisão. Lembra lá que a gente tinha aqui, ó, a proporção P e a proporção Q. Lembra o padrão? Era VV, VF, FV e FF. Confere? É verdade, Almir. Beleza. E aí a gente tinha o que? O ou, né? Lembra o ou? Como é que era o ou? Quando as duas forem iguais, a minha resposta lógica era falsa. Logo, isso aqui é falsa e aqui é falsa. E o resto, Almir, não me interessa, vai ser verdadeira. Beleza? No se somente C, era o contrário, ó. Quando as minhas respostas eram iguais, a minha resposta final era verdadeira. Logo, os dois são iguais, verdadeira. Aqui os dois são iguais, verdadeira. E o resto, Almir, falsa. Beleza? Então, você olha para a situação aqui, ó. O ou e o nosso se somente C, eles são opostos, ó. Um é falso, outro é verdadeiro. Um é verdadeiro, outro é falso. Verdadeiro é falso. Um é falso, verdadeiro. Beleza? Então, é o que acontece aqui. Olha isso aqui, ó. Aqui a negação do ou. O que vai acontecer? Vai manter a primeira, vai manter a segunda e só vai trocar. Ou seja, isso aqui já é a própria negação, ó. Já é uma própria negação do outro, tá? Então, eu não preciso fazer nada aqui. Tá? A gente vai fazer o seguinte, é só manter a primeira, então a nossa regra vai ficar ma. Só isso, pessoal. Só isso, ma. Como assim, Almir? Ma. Mantém a primeira, mantém a segunda. E o conectivo? Troca o ou por se somente se. Por quê? Por causa dessa situação aqui, ó. Uma vai ser sempre oposta da outra. Show de bola, pessoal? Logo, já é a negação da outra, tá? Então, ó, ou viajo ou estudo. Aí a negação do ou, ó. Ah, tá. O ou, então vou fazer o quê? O mamá. Vou manter a primeira, viagem segue viagem, ó. E estudo segue estudo. E vou trocar o ou por quem? Por ser somente C. Aí, é o que aconteceu aqui, ó. Tranquilo? Essa aqui é a que menos cai porque é a mais fácil de todas. E agora, pessoal, a gente já falou do de todos, só faltou do quê? Do C somente C, né? A gente já falou do E, já falou do OU, já falou do OU, já falou do C então, tá? Faltou quem? Faltou o nosso C somente C, tá? C somente C. E aí o que vai acontecer? A gente não falou do OU aqui, pessoal, que ele vai virar o C somente C. E agora, no C somente C vai virar o quê? O OU, tá aqui, ó. E não vai fazer mais nada, vai ser também o mamá, tá? Mesma coisa. Tá? Só vai trocar o C somente C por ou. O Brasil será hexa, C e somente C, ganhar a Copa, né? Então, aqui, ó, C somente C, troca por ou, tira o C somente C, vira o ou, e mantém, ó. O Brasil será hexa, o Brasil será hexa, porque eu botei o ou, tá, pessoal? Botei o ou, tá? O Brasil será hexa, era a mesma de cima. Se ganhar a Copa, o Brasil ganhará a Copa, mesma coisa. Show de bola, pessoal? Então, vamos fazer uma revisão aqui, pessoal. Lembra lá, ó, as leis de De Morgan. Quem que é? É o E e o OU, né?
Como é que é o E e o OU? É o nenê. Estou falando de negação. É o nenê, tanto para um como para o OU, tanto para o E quanto para o OU. Só que aqui no meio troca. Se aqui é E vira OU e aqui é OU vira E. É isso, tá? Quem é que faltou agora? Faltou o OU e o C somente C. O OU e o C somente C, tá? Que são os mais fáceis. C somente C é o mamá, má, 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 má. O ou vira o C somente C e o C somente C vira o ou. Beleza? Faltou qual agora? O C então. O C então é quem? É o má, né? Tá? E aqui no meio vai o quê? Vai o E, má, né? Show de bola, pessoal? A negação da proposição é verão e Gramado, C e somente C faz calor. Olha só, ele quer a negação, tá? E quem é o meu conectivo é se somente se. O se somente se é o quê? É o mamá, né, pessoal? Mamá. E aqui no meio eu troco o se somente se por quem? Pelo ou, né? Ou. Beleza. Então vamos lá. Mantém, mantém é verão em Gramado. Não é verão em Gramado? Sai fora. Se é verão em Gramado, não. É verão em Gramado, beleza. E não é ou. Beleza, não é verão em Gramado, não é esse, ó. Ou é verão em Gramado, beleza. Ou faz calor. Tá aqui, alternativa, letra E. Muito fácil, por isso que é uma das que menos cai. Tanto se somente C como ou. Então, pessoal, a gente chega ao fim então da nossa última parte de raciocínio lógico, onde a gente viu em torno de 3 aulas aí, tudo sobre introdução, sobre tabelas verdades e também a nossa parte de equivalência, seja ela de equivalências e negação. Show de bola? Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever para não perder nada sobre os concursos militares. Simbora!